Igreja Assembleia de Deus, Harmonia. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Queridos, que bom estarmos mais uma vez em comunhão com o Senhor nosso Deus, ainda neste formato diferenciado, mas o importante é que estamos servindo ao Senhor, estamos ligados em Deus. E nesta noite é um prazer enorme estarmos juntamente com você e sua família neste culto de adoração ao nosso Deus, com ministrações da palavra, com louvores, com a presença de Deus em nossas vidas, com a presença do Espírito Santo de Deus. Nós iremos iniciar o culto esta noite fazendo uma oração e apresentar a Deus tudo o que for realizado aqui esta noite e que a mão de Deus esteja sobre a sua vida e que Deus possa transformar vidas esta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por tua bondade, por tua misericórdia, por tua intervenção em nossa vida, em nos ter salvo a nossa alma, em nos ter livrado da condenação do pecado. Ó Deus, obrigado pelo nome escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor, pelo resgate da nossa alma. Senhor, eu quero te apresentar cada um dos teus filhos que estão nesta hora assistindo conosco aqui o culto. Ó Deus eterno, que o Senhor possa entrar em cada lar trazendo paz, alegria, ó Deus, salvação, cura, libertação, porque o Senhor é o Deus que faz milagre, o Senhor é o Deus que faz o sobrenatural acontecer. Então, Senhor, receba o nosso culto esta noite, os louvores que serão entoados e dedicados ao Senhor, e a ministração da Tua palavra, que o Senhor possa tocar nos corações, transformando vidas, libertando almas, ó Deus, das mãos do nosso inimigo, o diabo. Ó Deus, abençoe nosso querido pastor Moisés, irmã Luzângela e todos os obreiros desta igreja, da Assembleia de Deus Harmonia, cada líder, cada irmão e irmã, ó Deus, que nesse momento não podem nem podemos estar juntos, mas em espírito e em verdade te adoramos e estamos intercedendo e orando uns pelos outros. Receba o nosso culto, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Damos graças a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem nos dado de louvar e bendizer o seu nome. Pegue a sua harpa cristã, vamos cantar com alegria o hino de número 61. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará
tomará conta de ti, nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti, Deus tomará conta de ti, nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Paz, amados irmãos, juntos outra vez para adorarmos ao Senhor com os hinos da nossa harpa cristã. Desta vez, eu quero convidar você a abrir a sua harpa no hino de número 79, 79 da nossa harpa cristã. Não importa o que estejamos passando, a graça de Deus é suficiente para mim e para você. Vamos louvar ao Senhor. Quando me sinto fraco, não tendo mais vigor, não vendo mais o brilho do sol da clara luz, Jesus está comigo, é meu consolador, Ele jamais me deixa, pois sempre me conduz. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida da quem, no céu também, sua graça me basta a mim. Quando a tempestade vem contra mim feroz, nas trevas navegando com minha embarcação, Cristo Jesus me anima, ouço a sua voz, eis que estou contigo, por que temer então? Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida da quem, no céu também, sua graça me basta a mim. Escuta só. Quando me atinge os dardos do inimigo audaz, que busca com astúcia a vida me tirar, eu clamo então a Cristo, meu Salvador verás, o qual me dá vitória, se nele eu confiar. Sabe por quê? Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida da quem, no céu também, sua graça me basta a mim. Diga mais uma vez, sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida da quem, no céu também, sua graça me basta a mim.
Muito bem, amados, glória a Jesus. Após termos ouvido belíssimos hinos de louvor a Deus, eu quero lhe convidar a você abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, e os versos 1 ao 21, que diz: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a tua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao seu redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel-Meolá ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes,
e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Muito bem, queridos. O profeta Elias, citado aqui nesse texto, ele surge nas páginas sagradas em 1 Reis, capítulo 17, o versículo 1. De forma que não há qualquer registro da sua genealogia, como a Bíblia sempre faz quando se trata de personagens da história de Israel. Ele é apresentado apenas como Elias o tesbita, dos moradores de Gileade. E outra informação que temos acerca deste Elias é que ele se vestia de pelos de animais e tinha os lombos cingidos com um cinto de couro. 2 Reis capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim: Então o rei de Samaria lhes perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse o rei de Samaria: é Elias o tesbita. O nome Elias em hebraico significa Jeová é Deus. Nós temos lido esse capítulo 19 e é impressionante que no capítulo anterior, o capítulo 18, a gente lê sobre um Elias que, em nome do Senhor Deus Jeová, realizou feitos incríveis e impactantes. Vejamos então, nos versículos 17 e 18 do capítulo 18, o profeta Elias desafia o rei Acabe e confronta os pecados cometidos por ele e toda a sua dinastia. Diz assim o texto: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Nos versículos 19 e 20, ainda do capítulo 18, o profeta Elias desafia o rei para um confronto espiritual sobre qual Deus era o verdadeiro Deus. Se aquele adorado pelos profetas de Jezabel ou pelo que era adorado pelo profeta Elias. 1 Reis 18, versículos 19 e 20 diz: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. No versículo 21 ainda deste capítulo anterior, o profeta Elias conclama toda a nação de Israel a se definir diante do Senhor, ou seja, a deixarem de viver uma duplicidade religiosa. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Nos versículos 23 e 24, ainda do capítulo 18, o profeta Elias faz uma proposta desafiadora aos 450 profetas de Baal e aos 400 profetas de Azera. Tragam 2 novilhos, escolham dentre eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei também sobre a lenha, e também não colocarei fogo sobre ele. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Nos versículos 36, 37 e 38, há a descrição em detalhes de como o profeta Elias arruma o altar do holocausto, como ele cava uma valeta ao redor do altar. Ele ordena que
sejam ali derramados 12 jarras grandes cheias de água. Ele ora a Deus, ao Deus de Israel, e Deus responde a Elias com fogo ali no meio da sua oração, confirmando o seu poder exclusivo acima de todos os deuses fabricados e inventados, criados pelo homem. 1 Reis 18, versículos 36 a 38 diz: à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. No versículo 40, o profeta Elias extermina todos aqueles falsos profetas adoradores de Baal. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Em seguida, nos versículos 41 e 45, o profeta Elias ora para que chovesse, depois de ter profetizado que a terra ficaria 3 anos e meio sem chover. E o Senhor responde à sua oração, mandando chuva em abundância. 1 Reis 18, 41 a 45, e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: vá e olhe na direção do mar. E ele foi e olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias mandou que o seu servo fizesse isso. Na 7ª vez o servo disse: eu vejo uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem que está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Ou seja, o que a gente viu aqui é que no capítulo 18 de 1 Reis, há a citação de um Elias que, em nome do Senhor Deus, realizou feitos incríveis, impactantes e sobrenaturais. Logo em seguida, em pouco tempo, já no capítulo seguinte, a gente percebe que o Elias que estava no auge, no topo da sua vida espiritual, agora ele se apresenta de maneira diferente, que a gente até pode pensar que é um outro Elias, porque no capítulo 19, nós vemos um Elias temeroso, amedrontado, cansado da vida, buscando um isolamento. É nos apresentado um Elias deprimido, depressivo, desejando para si algo pavoroso e aterrorizante para toda a humanidade, que é a morte. Elias pede e deseja morrer. Parece-nos que o escritor está falando de 2 homens distintos, um totalmente destemido, o outro totalmente temeroso, um totalmente forte, o outro totalmente fraco, um totalmente confiante, o outro totalmente inseguro, um totalmente entusiasmado, outro totalmente abatido, esmorecido, um totalmente corajoso e o outro totalmente medroso, um totalmente firme, convicto e seguro, e outro totalmente dramático.
Mas, na verdade, esses 2 capítulos tratam de um mesmo ser humano, um mesmo Elias, um mesmo personagem, que vivenciou 2 momentos distintos na sua caminhada de fé. Um momento de auge e euforia espiritual e um momento de depressão e crise existencial. É sobre isso que queríamos falar nesta noite. A depressão ou transtorno depressivo maior, como é assim conhecido, nada mais é do que uma doença comum. Porém, ela é grave, silenciosa, que produz alterações do humor, caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. Então a gente vê que um homem como foi o profeta Elias, com ações impactantes em nome do Senhor, realizando grandes feitos, agora foi pego através de uma ameaça pela depressão e se tornou abatido e entrou em crise existencial. Isso significa dizer que nós somos vulneráveis a este tipo de enfermidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Elias não era melhor do que nós, do que mim, do que você. Não era. Quais foram então os sintomas perceptíveis de depressão do profeta Elias, que a gente pode observar aqui nessa leitura do capítulo 19 de 1 Reis? Nós sabemos e percebemos que na ocasião em que ele esteve muito aflito e amedrontado pela ameaça de morte vinda de Jezabel, a esposa de Acabe, o rei de Israel, Elias demonstrou vários sintomas que são comuns de quem sofre de depressão. Numa visão clínica desse quadro, a gente pode citar alguns desses sintomas sofridos pelo profeta Elias. Versículos 1 a 3 do 1 Reis, capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Ora essa. Quem era Jezabel? Além de ser esposa de Acabe, Jezabel não era israelita. Ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 e 31. Ela provinha da cidade fenícia de Tiro, de onde seu pai havia sido sumo sacerdote e rei. E foi ela quem introduziu o culto a Baal em Israel, conforme 1 Reis, capítulo 21, versículos 25 e 26. E era óbvio que algum tipo de retaliação viria da parte dessa mulher, chamada Jezabel, após o confronto entre Elias e os profetas de Baal e Azera, que culminou na morte destes. No entanto, o profeta Elias, após ouvir o mensageiro de Jezabel dizer que sua vida estava ameaçada, ele imediatamente apresentou uma baixa autoestima e talvez a presença de sentimentos de culpa. Foi-se aquela autoconfiança. O medo dominou o seu coração. Nem deu tempo de ele comemorar aquela tão grande vitória, porque fazer um altar, colocar um novilho em cima, orar a Deus, para que Deus mandasse fogo do céu para consumir aquele holocausto, não era para qualquer um. E Deus fez isso com Elias. Mas nem deu tempo dele agradecer isso, dele pensar sobre isso, dele agradecer a Deus pela sua fidelidade em responder a sua oração.
Elias teve medo, o versículo 3 diz que ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Surgiu dentro de si o humor rebaixado, uma tristeza profunda. Vemos que essa ameaça de Jezabel desencadeou em Elias um estresse pós-traumático. Com isso, a gente percebe também a diminuição da capacidade de pensar e de se concentrar que o profeta perdeu. A Bíblia diz apenas que ele fugiu. Versículo 4. E entrou no deserto caminhando um dia. Aqui a gente pode perceber em Elias um vazio persistente. O sentimento de desamparo, o retraimento social. Sintomas inerentes de quem está em depressão maior ou em crise existencial. Imaginemos que enquanto caminhava pelo deserto, no que é que Elias poderia estar pensando? Quais conflitos internos vinham à sua mente? O que ele planejava para si de agora em diante? Talvez ele estivesse pensando em um discurso para dizer a Deus na sua oração. Versículo 4. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. E aqui há manifestações várias de quem está, de fato, mergulhado na depressão. A gente percebe um sentimento de desesperança, de desamparo. Quando ele se senta debaixo de um zimbro, que é uma árvore, ele está ali com total diminuição de energia ou com uma grande fadiga. E quando ele pede a Deus que Deus tire a sua vida, aqui ele está apresentando alterações de humor, descontentamento e perda de interesse pela vida. Ele perde o prazer de viver e agora ele tem pensamentos de morte. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, tira a minha vida. E mais, quando ele declara na sua oração que ele não é melhor do que os seus antepassados, ele está apresentando sentimentos de inutilidade, de autodesvalorização, expressando um sentimento de culpa. Olha só, em todas essas atitudes de Elias, percebemos esses traços, fortes indícios de depressão sofridos por esse profeta. Nos versículos 5 e 6, nós lemos o seguinte: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Uma pessoa que dorme, e dorme muito, dorme demais, e sem desejo de acordar, é descrito na área da saúde como sendo uma pessoa que tem alterações do sono. E isso é mais um dos sintomas apresentado pelo profeta Elias em seu momento de depressão e de crise existencial. Os versículos 7 e 8 aparentemente descreve um Elias como se ele estivesse curado dessa depressão. Olha o que diz esses dois versículos. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. O versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Se a gente
parasse aqui, a gente ia ter uma ideia de que aquele pão e aquela água trazidos pelo anjo foram os remédios que curaram Elias da sua depressão. Mas, ao continuar a leitura, no versículo 9, a gente se depara com uma surpresa. Aquela comida e aquela bebida trazidas pelo anjo apenas lhe deu forças para que ele caminhasse 40 dias e 40 noites, mas não serviu para curar a sua depressão, porque assim que ele chega em Horebe, à frente de uma caverna, ele imediatamente adentra nela para passar a noite, buscando mais uma vez o isolamento social por conta de sua recaída, de sua depressão, de sua crise existencial. E a gente percebe isso pela pergunta que Deus faz a Elias. Versículo 8, a parte B, diz assim: fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. E o verso 9, ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, não era para Elias ter parado em lugar algum, e muito menos era para ele ter se isolado dentro de uma caverna. E esta pergunta traz a demonstração incontestável de que Elias estava ainda enfermo, deprimido, com seus conflitos e crises existenciais. E quando Elias responde à pergunta de Deus, a gente percebe que de fato ele estava debruçado em seus dilemas, em sua depressão, nesta crise. Conforme está no versículo 10, ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Essa fala do profeta Elias, ao dizer que era o único que sobrou, e que agora também estavam procurando matá-lo, parece-nos que ele estava sentindo algum tipo de solidão que só contribuía para o agravamento da sua depressão. Mas o Senhor nosso Deus é aquele que vem ao encontro dos que estão deprimidos, dos que estão vivendo momentos de crise existencial, daquelas pessoas que estão se sentindo desamparadas, descontentes, com sentimentos de culpa ou com pensamentos de morte. E que quando o homem está nessa situação, é o próprio Deus quem vem ao seu encontro para tratá-lo. Glória a Jesus, para restaurá-lo, para erguê-lo, para levantá-lo e para alimentá-lo e dar-lhe forças. Glória a Jesus. Elias já havia desistido de si mesmo, já havia desistido da vida. Mas o que ele não sabia era que o Senhor não havia ainda desistido dele. Glória a Jesus. Nem estava alheio ao seu momento de crise. Deus estava atento a tudo o que acontecia com o profeta Elias. Glória a Deus por isso. A gente pode observar que assim que o Senhor escutou aquele desabafo do profeta Elias, ele amorosamente lhe mostra o quanto Elias estava equivocado. Olha só, primeiramente Deus eleva a sua autoestima, mostrando-lhe que ainda havia trabalhos a fazer, que a caminhada dele ainda não havia se findado, a hora da sua morte ainda não havia chegado. Versículos 15 a 17 diz: disse-lhe o Senhor: vai,
Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Aqui é Deus se revelando a Elias que ele não estava sozinho e que o seu ministério profético ainda não havia chegado ao fim. É Deus intervindo na vida de uma pessoa em depressão e em crise existencial. Deus havia conservado 7.000 pessoas que não haviam dobrado seus joelhos diante de Baal, nem haviam beijado seus pés. Versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O profeta Elias recebeu de Deus grandes lições. Primeiramente, ele aprendeu a confiar em Deus. Olha só. Ele profetizou a falta de chuva por 3 anos e meio e não choveu. 1 Reis 17, o verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Segundo, ele combateu o pecado de Acabe, chamando-o de perturbador da casa de Israel. Elias aprendeu a confiar em Deus. Ele tinha firmeza no seu ministério. Capítulo 18, versículo 16 a 18 de 1 Reis. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Em terceiro lugar, aqui a gente vê que Elias aprendeu a confiar em Deus porque ele desafiou os profetas de Baal e de Azera. Conforme a leitura que lemos, 1 Reis 18 e 24. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Também ele aprendeu, a lição que Elias aprendeu foi que ele agora dependia de Deus. Ele entendeu que dependia de Deus. Ele aprendeu isso. Quando Deus ordenou que ele fugisse para o ribeiro de Querite, depois que ele profetizou que não iria chover, Deus disse que ele iria ser alimentado todos os dias com pão, carne e água. Olha só, 1 Reis capítulo 17, versículos 2 a 4. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás do ribeiro, e eu já ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Olha só, ele aprendeu a depender de Deus. E ele foi. A segunda coisa, quando esse ribeiro secou, Deus outra vez aparece a Elias e ordena que ele vá à casa de uma mulher viúva em Sarepta. E ele foi sem saber quem era essa mulher. Mas ele já havia aprendido a depender de Deus. E ele foi. E justamente foi essa mulher viúva quem sustentou a Elias durante o restante do período de seca. 1 Reis 17, versículos 7 a 10. Mas passados dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. A terceira coisa que a gente vê que Elias aprendeu é que ele aprendeu a ter intimidade com Deus.
foi uma lição. Ele profetizou que não faltaria azeite, nem farinha na casa desta viúva de Sarepta, até que a chuva tornasse a cair do céu. 1 Reis, capítulo 17, versículos 10 a 14. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glória a Deus. Aqui foi uma lição que Elias aprendeu. Ele aprendeu a ter intimidade com o Senhor Deus. Glória a Jesus. E outro exemplo é que quando o filho desta viúva de Sarepta morre, Elias ora a Deus e Deus o ressuscita através da oração de Elias. 1 Reis capítulo 17, versículos 17 a 22. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias e disse: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o seu quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor Deus respondeu e o menino viveu. Glória a Jesus. Deus ouviu o clamor de Elias e respondeu a sua oração. Porque ele aprendeu a ter intimidade com Deus. Na terceira questão aqui desse aprendizado é que quando ele estava prestes a ser arrebatado no carro de fogo, ele jogou a sua capa no Rio Jordão e ali o rio se abre em 2 partes e ele passa juntamente com o profeta Eliseu, o seu servo, a pés enxutos. 2 Reis capítulo 2, versículos 7 e 8. Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os 2 atravessaram a seco. Isso aqui porque Elias tinha intimidade com Deus. E por fim, a quarta lição que Elias aprendeu com Deus foi que ele aprendeu a se fortalecer em Deus. Olha só, com a força do pão e a carne, trazidos pelo anjo, ele caminhou 40 dias e 40 noites ininterruptos, até chegar em Horebe. 1 Reis 19, verso 8.
Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ele aprendeu a se fortalecer em Deus. Segunda coisa, segunda lição, ao ouvir a voz de Deus na brisa, estando à porta da caverna, ele abriu seu coração e Deus o reanimou. Capítulo 19 de 1 Reis, versículos 12 e 13. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: que fazes aqui, Elias? Glória a Deus. Ele aprendeu a se fortalecer em Deus. E por fim, quando Eliseu pediu porção dobrada do seu espírito, Elias disse que se ele visse o momento em que ele fosse chamado para a eternidade, isso aconteceria com ele. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 9 e 10. Havendo eles passado o rio Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Então disse Eliseu: eu peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. E assim aconteceu. Surgiu um carro de fogo com carruagens de fogo. O profeta Eliseu olha e vê aquilo. Elias é arrebatado e levado ao céu. A sua capa cai. Eliseu pega aquela capa e opera milagres sobrenaturais em nome do Senhor Deus, assim como Elias fez. Então, amados irmãos, que nós possamos nos aproximar de Deus, crer mais em Deus, sabendo que Ele se preocupa conosco em qualquer situação da nossa vida, mesmo que venhamos a sofrer crises existenciais e depressão. Ninguém está livre disso. Principalmente nesse momento de confinamento, onde as pessoas estão em quarentena nas suas casas, muitos já tendo perdido seus víveres, já se acabando tudo em casa, e a ordenança de ficar em casa e não sair, para que esse mal não prolifere na sociedade. Muita gente tem perdido o autocontrole, tem perdido a sua fé, o seu equilíbrio emocional. Mas que a gente possa agir como Elias, que aprendeu a confiar em Deus, que aprendeu a depender de Deus, que aprendeu a ter intimidade com Deus e que aprendeu a se fortalecer em Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família nesse momento tão cruéis, de crise no mundo inteiro. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Paz de Cristo seja convosco, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar, se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão.
e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensino a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, posso amar. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto. Posso amar, perdoar. Graças a Deus, amados, depois de termos ouvido um belíssimo louvor ao nosso Deus e depois da ministração da palavra, eu quero orar por você e orar com você para que Deus ele te guarde de todo o mal e te fortaleça, assim como ele fortaleceu o profeta Elias, assim como ele reanimou, dando saúde e força a Elias, que ele possa fazer assim também com você e com sua família. Senhor Deus e Pai, te louvamos por esta hora feliz em que podemos entrar na tua presença e falar com o Senhor. Ó Deus, não somos melhores de fato do que os nossos antepassados, mas nós temos algo muito forte em nós, que é a nossa fé. Não deixe, Senhor, que o teu povo pereça ou que perca a sua fé, mas que haja o ânimo trazido e doado pelo Senhor. Que o Senhor possa alimentar cada família, que o Senhor possa trazer vida e saúde em cada lar. Ó Deus, que a depressão e a crise existencial sejam afastados dos lares nesse momento tão cruel, tão difícil, onde há a proibição de as pessoas seguirem com suas vidas. Ó Deus, se levante do seu trono, faça um milagre, traga cura e libertação para as famílias. Abençoe a nossa igreja, a Assembleia de Deus Harmonia, a cada um dos obreiros, ao nosso pastor Moisés, nossa irmã Luzângela, seus familiares. Ó Deus, ajude-os, concedendo saúde. Ó Deus, e que essa bênção se estenda para toda a congregação.
Aqueles que estão em casa com saudade de estarmos juntos e podermos nos abraçar e glorificar o Teu nome, que a gente possa ter essa convicção de que o Senhor também está presente em cada lar nesse momento. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos louvores, obrigado pelos músicos, pelos cantores. Ajuda-nos dando uma bênção especial, uma noite de paz e um sono tranquilo e restaurador na vida de cada um dos Teus filhos. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada lar, presente na igreja do Senhor Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Amém.